Eu acho que isso está mudando bastante, né? Eu acho que ainda tem alguma resistência, que eu acho que é muito fruto do desconhecimento do videogame em si, ou do potencial que o videogame tem para auxiliar no processo de aprendizagem. Então, eu acho que são estudos mais recentes que começaram a colocar na sala de aula o videogame. Mas se a gente for falar de games, jogos na educação, isso tem há muito tempo. Mesmo quando você jogava um amarelinho no recreio, os jogos antigos, todos são jogos. O videogame não é diferente de um jogo comum. Ele tem o mesmo tipo de elementos, o mesmo processo, ele tem desafio, tem regras que são muito importantes no processo educativo. A questão do videogame, eu acho que tem essa polêmica por se mistura o processo jogo com o suporte tecnologia. Então você mistura, entre aspas, dois monstros novos que estão chegando no mundo da educação na mesma cesta. E eu acho que isso gera uma polêmica. Mas eu tenho conversado com muitos professores, alunos, pais, e eles são super abertos ao jogo na educação, desde que sempre tem a ressalva, né? Então eu não acho que é um conflito, mas uma ressalva. É muito importante que quando um videogame for utilizado nesse processo, ele seja encarado em duas dimensões, a dimensão da jogabilidade e a dimensão da aprendizagem. A grande magia, né, de fazer um bom videogame que possa servir a esse propósito é o equilíbrio entre essas duas áreas. Muitas vezes você tem um jogo que é dito educativo, mas ele é, usando a linguagem dos jovens, ele é chato. Né? E você tem um jogo comercial super bacana, estimulante e tal, mas ele não traz tantos conceitos educativos. Eu digo não traz tantos porque o game, na sua própria natureza, independente de estar passando um conhecimento específico e formal e que faz parte de um determinado currículo, ele já traz elementos de lógica, de desafio, de competição, de socialização, na sua própria essência, independente do assunto que está sendo tratado. Nós estamos falando de interatividade. Então, a interatividade oferece uma participação, né? É diferente de um processo onde uma pessoa fala e a outra escuta. A base do princípio do game está na interatividade. Então, isso já sai de largada na frente. Você permite a participação do outro, quer seja um game chamado individual ou single player, ou um game multiplayer, onde as pessoas estão juntas construindo ao desafio, tentando alcançar algum desafio. Então, ele parte disso. Então, isso já parte na frente. Ele lida com várias ciências juntas, que são muito interessantes. O som, né? Então, você tem a música, você tem a imagem, você tem o que está ali por trás do sistema, a estratégia, você tem personagens que te dizem alguma coisa. Então, ele consegue simular situações muito melhor, né, do que outros suportes. Então eu acho que o jogo ele pode abrir justamente porque ele traz a linguagem do jovem, ele a partir da experiência ele provoca situações de aprendizagem, mas isso não precisa ficar tão claro, né? Então uma situação vivida é muito melhor do que uma situação falada.